Então, pessoal, eu resolvi então fazer um vídeo extra, né, sobre aquele exercício que eu pedi para vocês entregarem, tá? Porque vocês comentaram, né, sinalizaram que tinha algumas dúvidas, tá? Então, eu vou fazer a correção deste exercício. Lembrando que a maioria das informações já está todas lá no slide, tudo bonitinho na nossa outra aula, mas eu vou fazer a correção do exercício com vocês, ok? A gente utilizou como base a mesma função que a gente tinha visto na aula, né? Uma Cobb-Douglas, que é a aplicação, nesse caso o exercício, né, a própria aplicação da derivada parcial, né, em economia, que na função produção foi utilizado, tá? Aqui na função produção, tá? Então, nós temos, né, quantidade demandada não, produzida, né, porque é uma função produção, está relacionado com dois insumos, capital, trabalho. E essa é a função que nos dá isso, ok? Aí a gente tem aqui, temos a seguinte combinação. K igual a 4, L igual a 9, ou seja, né, capital 4 unidades, trabalho 9 unidades. E a gente quer saber a quantidade produzida para quando a gente tem esta combinação aqui de fatores, ok? Como vocês vão encontrar a quantidade produzida? A quantidade produzida, vamos lá. A quantidade produzida, vocês vão substituir o valor, né, dos insumos, né, a quantidade dos insumos que já está no nosso exercício, tá? Na função produção, tá? Então, aqui, o K, a gente tá 4, o trabalho é 9. Nossa função de produção é o quê? Nossa função de produção é a quantidade, tá? Está em função de K e L, e a nossa função é 2K elevado a meio, que multiplica L elevado a meio. Então, aqui é só substituir, bem simples. Então, aqui, deixa eu só deixar bonitinho aqui, para ficar bem claro. 4, 9, igual, né, a 2, o 4 aqui, né, eleva a meio, e o 9 eleva a meio, tá? Gente, o elevado a meio aqui é, vocês sabem que é a raiz, né, basicamente, né? Então, a gente tem aqui que a quantidade produzida, quanto? A gente tem essa combinação de fatores, né? Vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 3, né? Então, vai ser igual a 12 unidades. Então, quando eu utilizo 4 unidades de capital e 9 unidades de trabalho, eu tenho 12 unidades de produção, ok? Beleza. Aí a B, gente, vocês vão fazer, a ideia é fazer todos os procedimentos, né, ali, que a gente já tinha feito antes, mas agora com esses novos valores, tá? Mas vocês já têm grande parte dessas informações, tá? Então, vamos lá. A B aqui, de outra cor, a B. Então, vamos lá. B. Vamos começar com o capital. A produtividade marginal do capital, né, é igual ao quê? Ao FK que está lá no nosso texto, que é derivada parcial da quantidade em função do próprio capital. E isso é igual a raiz de L, raiz de K. Beleza? Tranquilo. Para encontrar a produtividade do capital, né, no ponto K igual a 4 e L igual a 9, só substitui. Então, nós vamos ter aqui raiz de 9, né, sobre raiz de 4, ou seja, 3, 2, que, para a gente deixar, né, no decimal aqui, fica 1. Opa, esse 1 ficou ruim. Fica 1,5, tá? 1,5, ok? Então, agora a gente faz do trabalho, tá? Então, o PML vai ser igual ao Fzinho L, que é igual a parcial de K em relação a L, que é igual a
raiz do K, raiz de L, tá? Então, substituindo, né, nosso K que é 4, nosso L é 9, então vamos ter aqui 2, 3. Que colocando em decimal, ele dá 0,666, né, uma dízima. Só que utiliza 3 casas decimais já é o suficiente, né, porque como os cálculos são bem simples, então não vai ter problema algum, tá? Tá, era todos os procedimentos. Então, o primeiro procedimento era achar a produtividade marginal do capital e do trabalho. Show! Agora, nós vamos pegar o efeito da variação, tá? Então, esse era o segundo ponto, tá? Então, a B, né? Então, a B aqui. Essa primeira parte da B era achar a produtividade marginal do capital e do trabalho, tá? Vamos lá. Agora, a parte 2 da B, gente, é a variação de 0,1 nos insumos. Quem são os insumos, né? Os insumos, capital e trabalho, tá? Vamos fazer primeiro, tá? Para a variação do capital. Então, a gente vai ter aqui variação do capital igual a 0,1. Estamos falando em derivada parcial, então L é o quê? Constante, tá? Então, a gente tem, tá? Que a produtividade marginal do capital, tá? Nos pontos 4 e 9, a gente calculou antes ali, né? Que é aproximadamente a variação da quantidade quando a gente altera o nosso capital é igual a 1,5 no caso, né? Tá. Pessoal, isso aqui é conotação, tá? Isso é importante lembrar. Mas por que essa variação? Porque aproximadamente a gente viu isso quando começamos a estudar derivada, né? A derivada da função em relação a uma variável é aproximadamente a sua variação quando o outro está variando, né? O próprio coeficiente de diferença. Por que aproximado, né? Porque a derivada trata de variações infinitesimais, né? Então tem aquela conotação de limites e tudo mais. Então isso aqui é conotação, tá? Então, show. Nós temos, gente, que a variação do K é isso aqui. Eu já dei para vocês a variação do K. Então, como que a gente vai fazer, né? A gente vai fazer este procedimento aqui, tá? Nós vamos pegar e vamos colocar a variação aqui tem, né? Então, tem que a variação de K, quando varia, a variação da quantidade, né? Quando varia o capital, é aproximadamente 1,5. Tá, para me resolver isso aqui, eu tenho a variação do capital, não tenho? Tenho. Então, eu vou colocar aqui. Deixa eu até mudar aqui a corzinha para ficar mais claro para vocês. 0,1. 1,5. Olha que bonitinho. Fica maravilhoso, porque fica simples, né, gente? Então, a variação na quantidade, quando o capital, né, ele vai variar 0,1%, vai ser igual a 1,5, 0,1, não porcentagem, tá, pessoal? Multiplica, né, por isso aqui. Então, a variação na quantidade vai ser aproximadamente 0,15. Beleza? Como respondo isso? No ponto 4,9, dada a variação de capital de 0,1 e mantendo constante o trabalho, a quantidade produzida vai aumentar em 0,15. Ah, como é que eu sei que aumenta? Porque eu tô com sinal positivo aqui, não tenho? Então é aumento. Se fosse, né? Então, por que o sinal positivo e negativo ele está me dizendo aqui, gente, que a variação, o positivo, a variação na quantidade vai no mesmo sentido da variação do capital. Se fosse negativo, sentido contrário, ok? E agora a gente faz o mesmo procedimento para com
a produtividade marginal agora do trabalho, certo? Então, a gente tem produtividade marginal do trabalho, tá? No ponto 4 e 9, né? Sempre deixa claro aqui que é o ponto 4 e 9. Vai ser aproximadamente a própria variação do K, da quantidade, desculpa. Quando eu vou variar o trabalho, que vai ser aproximadamente o que a gente já viu lá, que é o 0,666, tá? Ok, eu tenho isso, vou utilizar aqui. Agora eu tenho essa variação de L, né? Que é igual a 0,1, onde o nosso capital está o quê? Constante. Então, eu vou aplicar da mesma forma que eu apliquei ali no outro, né? Então, variação de K, de quantidade, desculpa, daqui. Quando vamos variar o trabalho, vai ser aproximadamente 0,666. Aqui eu vou ter, pessoal, que essa variação de L aqui é 0,1, não é? Então, vamos lá, vamos substituir o negócio. Então, a gente vai aqui, 0,1, aproximadamente 0,666, ou seja, variação de K não, desculpa, quantidade, vai ser 0,666, que multiplica 0,1, tá? Então, essa variação aqui será aproximadamente 0,066, tá? Então, aqui, gente, o que é a interpretação deste ponto, né? Então, no ponto 4.9, dado uma variação positiva de 0,1 no trabalho, a quantidade produzida aumenta em 0,066, ok? Tranquilo? Então, essa é a ideia, tá? Até não tá aparecendo muito bem aqui. Pronto. E aí eu pergunto para vocês, é melhor a gente aumentar o capital ou o trabalho? Tá? O capital. Por quê? Porque aqui, ó, aumentou uma unidade de capital aqui, ó. Unidade não, 0,1, né? Desculpa. 0,1 em capital, eu tenho um aumento muito maior do que o aumento que eu tenho na quantidade quando eu vou variar na mesma proporção, né? O mesmo valor em trabalho, ok? Então, essa é a ideia, beleza? Então, essa seria a resolução do exercício.